Olá, sétimo ano, sou a professora Mônica de Geografia e nós estamos aqui para a nossa aula desta semana do nosso material de complementação escolar, ok? Essa semana no nosso material de complementação escolar nós vamos falar sobre urbanização e eu coloquei a letra desse rap do Barack Obama para vocês verem como que a gente pode aprender geografia através de músicas. Eu não sei cantar muito bem, mas vamos lá. Eu coloquei somente um trechinho. Colonização, industrialização gerou urbanização, aumento proporcional da população urbana sobre a população rural. Muito bem. É óbvio que não está, né, como o original. Vocês podem acessar por esse link aí e ver toda a letra desse rap que fala sobre o assunto da nossa aula desta semana. Vamos lá? Bem, urbanização é o processo de transformação de uma sociedade ou região de rural para urbano. Nessa imagem aqui eu coloquei o crescimento, né, da cidade. Então, o Brasil, ele é considerado um país urbano, o que significa que a população residente nas cidades é superior à população rural, tá? Então, quando a população urbana, a população que vive na cidade é maior que a população que vive no campo, nós dizemos que aquela cidade é uma cidade que tem urbanização, bom? Bem, a urbanização é um fenômeno observado em todo o mundo. Ela envolve o modo de vida próprio nas cidades, a maneira que as pessoas vivem, a instalação de infraestrutura e o surgimento de novas áreas urbanas. Conforme a população vai crescendo, a cidade também vai crescendo. A infraestrutura, que são os meios de transporte, as moradias, os serviços que são oferecidos nessa cidade, eles também tendem a crescer, tá? A acompanhar esse crescimento. Muito bem, gente. Nesse esquema aí, vocês podem ver que a urbanização é um processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial da cidade. Então, a população, ela cresce, né? A população urbana se torna maior que a população do campo. E as cidades, para acompanhar o crescimento populacional, ela também vai crescendo em extensão territorial. Ela vai aumentando, né, o seu tamanho. Muito bem. Esse processo, ele ocorre em todo lugar, como eu já falei para vocês. No Brasil, a urbanização é um fenômeno relativamente recente, tá? Só que ele ocorreu com muita rapidez. Até a década de 60, a maior parte da população brasileira se concentrava no campo. Então, nós tínhamos um país rural. Na década seguinte, 1970, a população urbana já havia superado a rural. E de 1970 para 2016, saltou de aproximadamente 53 milhões para 174 milhões de habitantes. Esses dados, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ao mesmo tempo, a população rural, que era cerca de 41 milhões em 1970, ela se reduziu a menos de 29 milhões em 2016. Então, esse fenômeno de aumento da população urbana e diminuição da população rural, nós chamamos de urbanização, tá? Bem, a urbanização, ela ocorreu no período industrial e ela teve duas grandes causas, né? Teve fatores atrativos, que foram bons, como a industrialização, e teve fator negativo, repulsivo, como a expulsão da população do campo para os centros urbanos, em virtude da modernização do meio rural. Então, no século XIX,
As principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil eram a mineração, o cultivo da cana-de-açúcar e as plantações de café, atividades desenvolvidas no espaço agrário. Então, a população, a maior parte da parcela da população brasileira vivia na área rural. Ao longo do século XX, o perfil da economia brasileira foi se modificando. A industrialização que iniciou-se no século XVIII, lá na Inglaterra, no Brasil, ela começa a partir do século XX, e o crescimento da industrialização associada à modernização que ocorreu no campo provoca o quê? A saída de habitantes do campo para a cidade. Tá? Então, esse fenômeno, quando a população sai do campo, porque ocorre a perda de trabalho devido à mecanização da agricultura. Então, a população rural sai e migra para a cidade, nós chamamos esse fenômeno de êxodo rural. Tá? Os centros urbanos, de modo geral, passam a atrair pessoas que vão em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida, em busca de melhor acesso à educação, saúde, saneamento básico, entre outros serviços. Então, a urbanização, ela provoca isso, tá? Então, ela vai se intensificando a partir do século XVIII e o campo acaba ficando dependente da cidade. É porque lá que está ocorrendo todo o processo de urbanização, ok? Então, gente, nos países desenvolvidos, esse processo de urbanização, ela corre de forma lenta, gradativa. Já nos países subdesenvolvidos, ela ocorre de forma acelerada, muito rápida. E acaba provocando problemas estruturais nas cidades, porque as cidades não estão preparadas para receber essa leva, esse crescimento da população. E as moradias, o saneamento básico, esses serviços tão importantes não acabam se multiplicando da mesma maneira, da mesma intensidade, e acaba gerando aqueles problemas que a gente vê. As favelizações, a falta de saneamento básico, entre outros. Bem, o material de vocês também vai analisar o Morro da Providência. Na verdade, ele coloca uma imagem do Morro da Providência, mostrando que o Brasil, como outros países da América Latina, passa por esse processo de urbanização muito rápido. Isso é uma característica dos países da América Latina, dos países subdesenvolvidos. A população urbana, ela cresce muito rápido. E essa condição do crescimento acelerado da população urbana fez com que surgisse uma série de questões, principalmente nas maiores cidades do país, nas capitais brasileiras. Nessas cidades, a presença de periferias pobres, que são aqueles bairros que vão surgindo na periferia, ao redor dos grandes centros urbanos. É marcada de moradias precárias, moradias que não são adequadas para a população, a ausência de direitos humanos, a ausência de saneamento básico. Então, tudo isso são fenômenos comuns que a gente observa nas periferias de todas as cidades brasileiras, tá bom? Muito bem, gente. Como a gente falou, aquele crescimento acelerado e a falta de infraestrutura das cidades vai ocasionar vários problemas urbanos, a poluição, porque aumenta a população, aumenta a poluição, aumenta a degradação ambiental, aumenta o efeito estufa, porque há um aquecimento devido aos gases poluentes que são lançados pelas indústrias. Ocorre o desmatamento em áreas para moradias inadequadas. Tudo isso nós observamos
em todas as cidades brasileiras, tá? Não é somente uma característica da nossa cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Essa imagem aí é muito legal, né? Da terra pedindo socorro. Outra imagem aí, né? A poluição sonora. Quem aí já não enfrentou aquele congestionamento gigante, né? Aquele barulho infernal de buzinas. Então isso aí é a poluição sonora, uma coisa tão comum dos grandes centros urbanos. Outra imagem aí comum das periferias, né? Umas moradias precárias, inadequadas, nas encostas dos morros. E ao outro lado, né, a gente vê prédios luxuosos. Então a gente observa a desigualdade social que ocorre quando essa urbanização ela acontece de maneira muito rápida, tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos praticar o material de vocês nas páginas 13 e 14 do material de complementação escolar, realizando as atividades que estão lá propostas. São atividades muito legais, muito interessantes. E vocês podem enviar as respostas pelo TIM, tá? Se tiverem também alguma dúvida, podem perguntar lá pelo TIM também, que eu estarei tirando todas as dúvidas de vocês. Então, enquanto a gente não retorna para a escola, vamos continuar estudando por aqui, continue em casa, se forem sair, tome as medidas, né, para se proteger, e a gente se encontra na próxima aula.